Olá! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que o mestrado e doutorado pode te dar a vida profissional valorizada e estável que você sempre sonhou. Desde quando você terminou a graduação, provavelmente você sempre quis alcançar melhores salários, alcançar os melhores postos de trabalho, e eu vou te mostrar como que o mestrado, ele de fato ele pode destravar isso para você. Mas não é só isso. Eu vou te falar tudo o que você precisa saber para que você consiga passar no programa de mestrado. E ainda, além disso, ao final dessa aula você vai ter totais condições de conseguir escolher e delimitar seu tema, para que você consiga, a partir de hoje, já começar a construir e pensar o seu anteprojeto de pesquisa. Eu preparei uma pequena apresentação, eu vou pedir para que vocês me acompanhem, porque é uma apresentação muito importante para que vocês consigam entender como que funciona a trilha do mestrado e doutorado, o caminho para a estabilidade e valorização salarial que eu falei para vocês. Mas antes de seguir, o primeiro ponto é que você deve estar se perguntando de fato, para quem que de fato é a trilha, né? Para quais pessoas esse projeto ele é direcionado. E o primeiro grupo específico é para todas as pessoas que desejam uma estabilidade na carreira. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês sobre um concurso para profissional de enfermagem, mas aqui é apenas um exemplo. Todos os editais, independente da área, se da saúde, se da educação, do direito, eles funcionam da mesma forma, porque a gente tem a prova de títulos. Nesse edital específico, o título de mestre ele tinha pontuação de 3 pontos e o de doutor tinha uma pontuação de 5 pontos. Em concursos que são altamente concorridos, é muito importante que a gente consiga pontuar nessa prova de títulos, porque a diferença entre um candidato e outro é muito pequena. Então, o título de mestre ou de doutor pode definir a sua aprovação naquele concurso tão sonhado que você sempre quis. Me acompanhe na próxima lâmina. Aqui eu trouxe o resultado final, não é? Esse concurso eu fui aprovado em 7º lugar como enfermeiro assistencial do município de Guanambi. Fiquei na 7ª posição, na prova objetiva eu tirei a nota de 88 pontos. E na prova de títulos eu tirei 5 pontos. Nessa época ainda não tinha finalizado o doutorado, eu tinha apenas o mestrado para que eu conseguisse pontuar. Por isso que eu não fechei a pontuação máxima na prova de títulos nessa época. Hoje eu já finalizei o doutorado. E aqui, o que é que eu quero que vocês percebam? Eu fiquei em 7º com a nota objetiva, com a nota de 88 pontos, mas minha nota na prova objetiva, ela foi menor que a do 9º colocado, que tirou 91 pontos. Ela foi menor que o 13º, que tirou 90 pontos, e também do 15º, que tirou 90 pontos. Onde que eu estou querendo chegar? Eu só fui 7º lugar porque eu tirei 5 pontos na prova de títulos, ou seja, porque eu tinha o título de mestrado durante a realização desse concurso. E te digo mais, eu quero que você acompanhe o exemplo dessa 11ª colocada que eu acabei grifando para proteger o nome da pessoa. Aqui, especificamente, ela tirou 81 pontos na prova de títulos. Lembrem que tinha 21 vagas nesse concurso e ficou em 11º. Ela tirou 81. Só que sua nota na prova objetiva, ela foi menor do que quem ficou em 22º lugar. Ou seja, ela só passou nesse concurso público por conta do título de doutorado, porque a sua nota na prova objetiva, ela foi uma nota mais baixa. Isso mostra para vocês a importância, principalmente em concursos mais concorridos, com remunerações melhores, a importância da prova de títulos e do título de mestrado e doutorado nesse processo. Um segundo grupo é para todas as pessoas que desejam ser professor universitário. Por quê? Porque houve um tempo em que, para ser professor universitário, você não tinha a necessidade de ter um currículo muito grande, porque não era uma carreira tão procurada. Hoje, a carreira de docente do ensino superior é uma das mais valorizadas que a gente tem, principalmente quando a gente fala de remuneração. E a prova de títulos, principalmente para quem tem mestrado e doutorado, ela acaba sendo determinante no processo seletivo. Por exemplo, eu extraí aqui trechos do edital para professor da Universidade do Estado da Bahia. A nota desse processo seletivo ela é feita da seguinte forma. Tem uma nota parcial, que inicialmente foi contabilizada da nota da aula pública mais a nota da entrevista.
Isso aí dava uma nota parcial e, posteriormente, essa nota era somada com a nota da prova de títulos. Onde que eu estou querendo chegar? A prova de títulos, ela representava aproximadamente 50% do processo seletivo, da nota do processo seletivo desse candidato. E quando a gente vai olhar quanto que valia a nota do mestrado e do doutorado, o título de doutorado valia 14 pontos, o título de mestrado valia 10 pontos. Ou seja, você já saía, quem tinha um título de mestrado, quem era mestre já saía 10 pontos à frente na prova de títulos. Quem era doutor somava 14 mais 10, 24 pontos na frente, de um total de 100 pontos. Então, isso dá uma vantagem competitiva que mostra que você não ter o mestrado hoje é quase que inviabiliza o seu sonho de ser professor universitário. Então, por isso que a trilha é direcionada para esse público. Um outro público é para aquelas pessoas que estagnaram na profissão, né, e que desejam conquistar melhores salários. Aqui eu trouxe um exemplo também do magistério superior, né, de professores de nível superior. O professor assistente é aquele professor que tem um título de mestrado e o adjunto titular e pleno tem um título de doutorado. A única diferença aqui é o tempo de serviço, porque o pleno ele já tem uma carreira com mais tempo no serviço público. Percebam, o salário base do título de assistente, ele é de, por exemplo, quem tem dedicação exclusiva, R$ 8.500, o de adjunto, R$ 9.900. Isso aqui é salário base, que pode chegar até, no título de pleno, de R$ 13.000, isso quando eu estou falando do ano de 2025 e 2026, porque essa é uma projeção para 2026. E quando a gente compara, por exemplo, com o auxiliar, que é o especialista, perceba a diferença salarial. E aqui tem uma outra variável. Essa remuneração aqui, eu estou falando de vencimentos básicos. Você vai somar isso aqui, quem tem o título de mestrado vai somar 40% a mais de gratificação em cima do salário base, quem tem o título de doutorado de 60% em cima do salário base, mais 10% de produção científica. Percebam quanto que pode ficar a sua remuneração final sendo professor universitário, tendo o título de mestrado e doutorado. Um outro ponto é para quem deseja internacionalizar a carreira. E aqui eu trouxe um exemplo de um aluno, que foi Jefferson, quando ele me mandou uma mensagem no final do ano de 2024, com a seguinte mensagem: acho que vai rolar o doutorado sanduíche em Portugal. Aí eu falei, que maravilha, você não imagina o quanto que eu fico feliz. Ele falou, recíproco, obrigado por tudo. Ele fez mentoria comigo na época do mestrado, quando ele estava querendo fazer o mestrado. E hoje ele já está dentro do doutorado, está indo para Portugal com tudo pago pela universidade. Ele não vai gastar um centavo e vai ter uma experiência riquíssima. Ou seja, tem a possibilidade, talvez, dele conseguir parcerias e se ele quiser morar na Europa, ele vai ficar na Europa. Se ele quiser retornar para o Brasil, ele retorna para o Brasil com um currículo muito na frente das outras pessoas que não tiveram a mesma experiência que ele. Então percebam, e tudo isso, vou repetir para vocês, bancado pela universidade, o que demonstra o potencial que você tem com relação à conquista desse título. Então, quando a gente fala da trilha, para quem especificamente que ela é, né? Primeiro, para profissionais de todas as áreas. Pode ser profissional da saúde, da educação, do direito, né? Isso inclui as sub-áreas. Por exemplo, na área de saúde, para médicos, para enfermeiros, para nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, professores de educação física. Na área da educação, professores de todas as áreas específicas. No direito, de todas as áreas específicas. Para quem não sabe por onde começar. Para todas as pessoas que não sabem exatamente como que devem começar o processo de preparação. A trilha é destinada para que você consiga saber do absoluto zero. Um outro ponto para quem tem pouco tempo para se preparar. Vou mostrar para vocês alguma estratégia, porque você não precisa de muito tempo para se preparar. Você precisa da estratégia do método e do método correto. E para quem já foi reprovado em algum processo seletivo. Essa aula é muito importante porque talvez você consiga visualizar ao longo da nossa aula alguns pontos que justifiquem o porquê que você foi reprovado. E aqui é muito importante eu trazer alguns exemplos para vocês,
Porque vocês podem se perguntar, tá, tudo bem, mas será que de fato, será que eu consigo implementar, mesmo sendo para mim? Aí eu trago alguns exemplos para vocês, né? Porque muitos recém-formados falam, eu não sei se eu consigo, porque eu sou recém-formado, talvez para mim seja um pouco mais complicado. E aí eu trago para vocês o resultado de Jefferson, que hoje foi aquele que eu mostrei para vocês, que está indo para Portugal, mas que foi aprovado no mestrado quando ele estava terminando a graduação. Ou seja, ele terminou o curso de enfermagem e logo depois, no último semestre, ele já ingressou no mestrado. E ele chegou e me mandou essa mensagem. Para vocês terem a noção que não importa se você é recém-formado agora, é apenas uma condição de recém-formado. Com a estratégia certa, você pode ser aprovado no processo seletivo. Um outro exemplo é o de Andréia, que passou no mestrado em Educação e Formação Científica. E quando ela me procurou, ela já vinha de uma reprovação. Ela já tinha sido reprovada no ano anterior, quando ela tentou fazer o processo seletivo sem nenhum suporte, sem ninguém. E aí, quando ela me procurou com essa angústia, porque ela tinha esse sonho e até então ela não tinha conseguido passar. E na primeira tentativa, após a gente implementar o método da trilha, ela conseguiu ser aprovada nesse mestrado. E no final ela veio agradecer. Um outro exemplo é para aquelas pessoas que trabalham muito e falam, não, eu não tenho muito tempo porque eu trabalho muito. Aí eu trago o exemplo, por exemplo, de Andresa. Ela tinha dois vínculos, e em poucos meses de preparação, ela conseguiu ser aprovada, não em um, mas em 2 processos seletivos. Andresa, ela tinha 2 vínculos de trabalho, ela tem família, tem filhos, e ainda assim ela conseguiu passar em 2 processos seletivos, do mestrado. E um outro exemplo é justamente o de Edinalva. Edinalva, ela não tinha nenhum artigo publicado, absolutamente nenhum, porque é um outro receio. As pessoas pensam que, talvez o método não funcione porque eu não tenho artigo publicado. Você não precisa de artigo publicado para que você passe no processo seletivo de mestrado ou doutorado. Ela não tinha artigo publicado e foi aprovado no processo seletivo, do mestrado. E um outro exemplo que eu trago para vocês é da história de Rita, né? Rita, ela já tinha sido formada há muito tempo e mesmo assim, mesmo há muito tempo tendo sido formada, ela foi aprovada em primeiro lugar no doutorado de enfermagem da Universidade Federal da Bahia, com notas muito altas em todas as etapas do processo seletivo, graças ao método da trilha. E, além disso, eu trouxe para vocês um depoimento que eu acho que é muito importante mostrar para vocês, para que vocês também consigam escutar e visualizar também nesse processo. E diante de tudo isso que vocês conseguiram visualizar, é muito importante dizer o que é que esses meus alunos eles não tinham quando foram aprovados no processo seletivo do mestrado e doutorado. Eles não tinham dinheiro para pagar uma universidade particular, uma faculdade particular. Eles não tinham dinheiro, não conheciam ninguém da universidade, eles não tinham nenhuma indicação. Absolutamente. Aquelas pessoas que falam, não, só passa no mestrado e doutorado quem tem indicação. Eles não tinham nenhuma indicação. Eles não sabiam inglês e eles não tinham tempo. Ou seja, eles precisavam ter a estratégia mais assertiva possível para que eles pudessem ser aprovados. E talvez chegou o momento, depois de ter falado tudo isso, porque esse espaço não é sobre mim, esse espaço é principalmente sobre você, né? De pessoas que têm histórias muito parecidas, para que eu te mostre que você de fato é capaz de conseguir passar num processo seletivo, né? Quando eu montei essa estratégia, hoje eu sou doutor em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia, mestre pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e sou professor universitário, sou concursado em 2 vínculos de trabalho, além disso dou aula no curso de medicina de uma outra instituição privada. Nesse processo, por que eu criei, né? Por que eu decidi fazer o mestrado e doutorado? É muito importante eu falar um pouco sobre isso para vocês. E eu me recordo que eu costumo dizer que eu sou dono de uma trajetória um pouco improvável, né? Na verdade, muito improvável. Porque talvez eu represento uma parcela muito grande da população brasileira, né, que nasceram da pobreza, né, e que conseguiram ascender socialmente por conta do estudo, em especial por conta do mestrado, por conta
e por conta do doutorado, né? Eu me recordo que quando eu finalizei a graduação, meus pais vieram, porque eu morava em outra cidade, meus pais vieram para o município onde eu morava, para que a gente fizesse a formatura, a gente fez uma formatura, e quando a gente terminou, né, a gente sentou para que a gente reunisse, e meu pai ele me contou um pouco daquilo que eles passaram para que eu conseguisse finalizar a graduação, né? Ele me contou que ele passou por diversos problemas durante o processo, teve que pegar empréstimos inclusive com agiotas para que eu conseguisse finalizar a graduação. Eles pensavam que não iam conseguir que eu concluísse a graduação, principalmente porque existiam muitas pessoas próximas a eles que falavam que eu, na verdade, eu estava querendo viver um sonho que não era o meu, né? Mas que graças a ele eu consegui, né? Graças a eles eu consegui. E pelo fato de ter conseguido, eu sempre quis romper com aquela lógica perversa da pobreza que sempre marcou a minha história e a história de muitas pessoas, né? E por isso eu decidi fazer o mestrado e fazer o doutorado. Formei, trabalhei num vínculo como enfermeira essencial por 10 anos e logo depois eu entrei no mestrado e depois fiz o doutorado. E eu percebi ao longo desse processo que a universidade ela não prepara as pessoas para entrar no programa de mestrado e no programa de doutorado. E foi quando eu decidi, lá em 2021, criar essa metodologia, onde eu comecei inicialmente dando consultorias iniciais, aperfeiçoando a metodologia, dando mentorias individuais, e esse método que eu estou apresentando para vocês foi capaz de aprovar dezenas de pessoas em programas de mestrado e doutorado dos mais concorridos hoje do Brasil. E foi assim de fato que nasceu a trilha. E quando eu falo especificamente sobre isso, é algo muito importante, porque a gente precisa sempre pensar, quando a gente faz qualquer investimento no mestrado e no doutorado, o que é que eu posso ganhar com isso, não é? O que é que o título ele pode me oferecer? O primeiro ponto é que ele vai te ajudar nos processos seletivos mais concorridos, concursos e processos seletivos. Segundo ponto, você pode ser professor universitário, com título de mestre ou título de doutor. Um outro ponto, você pode morar e trabalhar no exterior, como eu falei para vocês, e você pode empreender. Você pode fazer sua própria consultoria, suas próprias mentorias. Você pode dar consultorias para serviços privados, porque você vai amadurecer muito no mundo da pesquisa. Então, você pode construir pesquisas sólidas para empresas, para instituições privadas, para particulares. Então, o mestrado e doutorado pode te dar um leque profissional muito grande durante o processo. E mais que isso, não é? Mais que isso, durante todo o processo seletivo, durante todo o mestrado, todo o doutorado, você pode viver com a bolsa, não é? Com a bolsa, que gira em torno de aproximadamente R$ 2.500 para o mestrado e R$ 3.100 para o doutorado, ao longo de todos os anos, para que você consiga se custear no processo. Inclusive, hoje você pode acumular essas bolsas caso você tenha vínculo de trabalho, não é? Então, diante de todo esse processo, eu preciso dizer para vocês, a partir de agora, o que é que você precisa fazer para que você consiga entrar num programa de mestrado e doutorado e sair, de fato, desse local que você se encontra. Primeiro ponto é eu te falar dos erros que normalmente você pode cometer. O mais comum são os alunos esperarem o edital sair para começar a se preparar, né? Você não deve esperar o edital. Quando você vai estudar para um concurso, você não espera o edital do concurso sair para se preparar. A preparação antecipada ela vai te dar muita vantagem competitiva no processo. Um outro ponto, querer fazer um projeto muito grande. O projeto ele não precisa estar grande, ele precisa estar enxuto, claro, bem delimitado e bem redigido. Ou seja, se o seu edital, se ele fala que você tem que fazer um projeto de 10 a 15 páginas e você escreve 10 páginas, e você entende que aquelas 10 páginas contemplam tudo, você não precisa escrever nem mais uma linha. Não adianta você ficar enchendo de coisas naquele projeto, porque talvez isso vai deixar o seu projeto mais confuso, mais arrastado, o que dificulte e diminua a sua nota no processo seletivo. O outro ponto, um outro erro, é achar que o currículo é mais importante que o projeto. Não é. O currículo, ele não é mais importante. O projeto é a etapa mais importante do processo seletivo, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Você pode ter o melhor currículo possível. Se o seu projeto se ele não for bom, você não é aprovado.
Outro erro comum é achar que você precisa de muito tempo. Você não precisa de muito tempo. Você precisa conseguir se organizar para que você consiga implementar a estratégia de forma correta. E isso exige pouco tempo de preparação para que você consiga estar apto para o processo seletivo. Então, para que você consiga fazer o processo seletivo tanto para o mestrado quanto para o doutorado, o primeiro ponto é escolher um programa que você deseja concorrer, não é? Então, o primeiro ponto é você olhar para a sua realidade e entender. Por exemplo, você trabalha? Responder algumas perguntas para você. Você trabalha? Você tem filhos? Como que é a sua demanda? Porque se você tiver muitos vínculos, se você tiver um vínculo, 2 vínculos, eu concluí o mestrado e doutorado tendo mais de 2 vínculos de trabalho. Então é possível você conciliar trabalho e estudo. Mas para isso você precisa escolher o mestrado correto. Por exemplo, você pode escolher o mestrado profissional, por exemplo, porque as aulas do mestrado profissional elas são mais espaçadas, o que te dá a possibilidade de conseguir, ao longo do tempo, se planejar melhor para as aulas. Não é por quê? Porque as aulas acontecem de forma mensal ou então de forma quinzenal, diferente dos mestrados acadêmicos que você tem aula toda semana. Então, faça o levantamento das possibilidades entre nos sites das universidades do seu estado, ou então da sua cidade, do local mais próximo para você e faça o levantamento de quais são os mestrados e doutorados que são melhores para você. Não é? Escolha um edital específico. Por quê? Porque a sua preparação ela não pode ser genérica. Ela é direcionada para um edital específico. E por isso você vai precisar escolher esse edital. Um outro ponto, a partir disso você tem a possibilidade de conseguir construir o seu projeto, não é? Você vai precisar construir um bom anteprojeto e logo depois você vai precisar atualizar o seu currículo Lattes e se preparar de forma estratégica para a entrevista, porque essas são as principais etapas de todo o processo seletivo. Mas aí eu falei para vocês, você deve estar se perguntando, porque eu falei para vocês que a etapa mais importante do processo seletivo é a construção do anteprojeto. Então, como que você pode começar? Como que você pode de fato escolher o seu tema do anteprojeto para que você comece sua preparação ainda hoje, né? Primeiro ponto, como eu falei, escolha um programa específico. Depois disso, você vai estudar esse programa. Estudar o quê? Você vai olhar o último edital. Por quê? Porque o último edital, provavelmente ele se repete. Os editais se repetem de um ano para o outro. Então você vai estudar esse edital específico, vai olhar as linhas de pesquisa e vai olhar o currículo dos professores. Vai saber o que é que eles estudam, quais são as temáticas que normalmente aqueles editais, aquele programa normalmente estuda. Se é mais por exemplo, para quem é da área de saúde, quais são as linhas de pesquisa voltado para a saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso? Se for um mestrado em educação, qual que é a característica? Estudar currículo, por exemplo, é muito importante que você consiga determinar qual é a característica daquele mestrado. E em cima disso, você passa a levantar suas possibilidades de tema. Não é? O tema é uma coisa mais ampla. Por exemplo, digamos que eu sou da área da saúde e eu quero estudar sobre mortalidade por Covid-19. Só que mortalidade por Covid-19 é algo muito amplo, porque pode ser com qualquer pessoa, né? Pode ser com mulheres, com crianças, com idosos, com quilombolas, com várias pessoas. Então, o tema sempre vai ser algo mais amplo. Digamos que eu sou da área da educação e eu quero estudar, por exemplo, sobre bullying. Só que o termo bullying, ele também é muito amplo. Eu vou querer estudar bullying com quem? Com crianças, com adolescentes, com professores, com mulheres. Qual o grupo que eu quero pesquisar? Então, é muito importante que primeiro você faça uma listagem desse seu tema e logo depois disso, você vai delimitar esse seu tema de estudo. E você deve estar se perguntando, como então que você vai conseguir fazer esse processo de delimitação desse seu tema? Você vai delimitá-lo através de uma estratégia respondendo 3 perguntas. O que, quem, com quem e onde? E aí, eu vou te pedir para que você consiga me acompanhar agora, para que você consiga visualizar isso. A sua delimitação do tema, ela deve obedecer e deve responder essas 3 perguntas. O que, com quem e onde? Como que vai funcionar? Por exemplo, vamos seguir aqueles exemplos que eu falei. Digamos que você é profissional da saúde e você quer estudar sobre mortalidade por Covid-19.
E aí, você está se perguntando, o primeiro ponto é esse. Depois disso, você tem que se perguntar com quem, porque sociomortalidade é muito amplo. Com quem que você quer? Digamos que eu quero pesquisar, por exemplo, com mulheres ciganas. Tá? Mulheres ciganas. E onde? Vamos pensar, por exemplo, no estado da Bahia, né? Que é o local. Então, como que vai ficar o seu título, o seu tema delimitado? Vai ficar mortalidade por Covid-19 entre mulheres ciganas no estado da Bahia. Você vai fazer esse exercício com qualquer tema e isso vai ficar muito mais, vai deixar muito mais confortável para que você consiga delimitar o seu tema. Esse tema delimitado ele já vai ser inclusive o seu título do trabalho. Agora a gente vai fazer um exercício para quem é da área da educação, por exemplo. Digamos que você quer estudar sobre as repercussões do bullying. Né? Aí você precisa saber com quem especificamente, né? Por exemplo, com quem? Com crianças, pensar que sejam com crianças obesas. Onde? Em escolas públicas. Onde é o local. Então, como que ficaria o seu título? Repercussões do bullying em crianças obesas de escolas públicas, de uma escola pública. Pronto. Com isso, você já consegue, você já tem o seu tema delimitado. Passa agora, o que você vai precisar agora é fazer escrita do restante das outras partes do projeto, introdução, e construir uma metodologia pautada no título, no tema que você escolheu e delimitou. Esse processo ele é muito importante porque o seu título ele precisa ser bastante delimitado. Depois disso, você vai delimitar a sua pergunta de pesquisa e os seus objetivos. A sua pergunta de pesquisa nada mais é do que o seu título com uma pergunta, transformar o seu título em uma pergunta. Então, por exemplo, se você quer saber as repercussões do bullying, né? As repercussões do bullying entre crianças obesas de escolas públicas, você vai perguntar quais as repercussões, né? E aí você vai e finaliza com a pergunta: quais as repercussões do bullying entre crianças obesas de escolas públicas de um município, de um determinado município? Você pode colocar de um município baiano, de um município paulista, de um município mineiro. Se for sobre mortalidade pela Covid, você pode falar como se apresenta a mortalidade por Covid-19 entre mulheres ciganas de um município ou de um determinado estado. E aí você vai e faz sua pergunta. O seu objetivo nada mais é do que você pegar o seu título agora, que a gente já delimitou, e colocar um verbo na frente, por exemplo, analisar, compreender. E aí você já vai ter o seu título, objetivo e pergunta de pesquisa. Olha o avanço que a gente chegou aqui nesse momento. Então você já tem uma estrutura inicial que vai te dar o pontapé para que você consiga avançar nesse seu processo. Mas eu sei que pode aparecer muitos medos durante a caminhada, né? O primeiro ponto são com relação aos recém-formados. E principalmente as pessoas que estão graduadas há muito tempo, tanto um quanto o outro, né? Quem é recém-formado sente-se preocupado porque pelo fato de ser recém-formado acha que não tem um currículo tão bom. Quem tem muito tempo formado acha que o fato de ser muito tempo formado inviabiliza porque você está muito tempo afastado da universidade. Um outro medo é para quem é graduado de faculdade privada. Tem gente que não tem artigo publicado, outras pessoas têm pouco tempo. Deixa eu te falar, esse medo é o que está te travando para que você consiga iniciar a sua preparação para o mestrado e doutorado. E eu vou te mostrar que ter medo é normal, mas que pessoas que têm histórias muito parecidas com essa, com seus medos atuais, com o seu contexto, conseguiram chegar onde você quer chegar. E aqui, como recém-formado, eu tenho um exemplo, por exemplo, de Jefferson, que eu tenho uma mensagem muito bacana que ele gravou. Me chamo Jefferson, sou enfermeiro. O motivo de estar aqui hoje é que eu gostaria de conversar com vocês ainda aqui rapidamente. Conversar principalmente com você
profissional recém-formado. Falar do término de graduação é um momento bem delicado, né? De dúvidas, medos, anseios, incertezas, mas também, pessoal, é um momento da gente estar projetando planos futuros, né? Falar de término de graduação, de todas as nuances relacionadas a esse contexto que não é nada fácil, me faz rememorar do ano de 2021, que foi exatamente o ano que eu estava prestes a me formar. E pessoal, diante de todo aquele contexto de medo, angústia, incerteza, a única certeza concreta que eu tinha é que eu gostaria de continuar os meus estudos, né? E que essa continuidade seria através de um mestrado. E foi a partir disso que eu passei a buscar, né? Eu passei a buscar direcionamentos seguros, né? Pontos de partidas que me impulsionassem para essa conquista. Então, diante dessas buscas que eu fiz, né? Eu fui agraciado, eu costumo dizer isso, né? Eu tive uma sorte muito grande de ser aluno da primeira turma da RB Consultorias, né? Do professor Dr. Ricardo. Pessoal, eu cheguei nessa consultoria com uma ideia bruta, né? Que foi sendo lapidada, né? Que foi sendo trabalhada a cada encontro. E também a construir um excelente anteprojeto de pesquisa, juntamente com sua carta de intenção. E essa consultoria, para mim, ela foi um divisor de águas porque ela potencializou uma das etapas que eu mais tinha dúvida, que eu mais tinha medo, que era a entrevista, né? Que era uma limitação muito forte minha. E todas essas etapas elencadas, pessoal, elas foram identificadas e compreendidas de maneira processual, né? Com um passo a passo muito claro e eficaz, né? Então, o que eu tenho a dizer é que, sem sombra de dúvidas, a consultoria acadêmica do professor Ricardo, ela foi um ponto de partida conveniente, eficaz e seguro para essa pessoa que vos fala, né? Ela foi uma mola propulsora que me conduziu ao que eu mais desejava naquele ano de 2021, que foi a aprovação no programa de pós-graduação em enfermagem e saúde aqui da Escola de Enfermagem da UFBA. Isso mudou completamente a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz com a minha escolha, né? E desse depoimento hoje é muito satisfatório porque eu estou ocupando um espaço que eu sempre almejei, que é exatamente a sala do meu grupo de pesquisa, né? O núcleo de estudo e pesquisa do idoso. Então, pessoal, é ano novo, é vida nova, projete seus planos. Lembre-se, você é potente, você é capaz, só está precisando de um direcionamento seguro e eficaz, assim como eu precisei lá no ano de 2021. Forte abraço e foco nos planos. Esse exemplo de Jefferson é muito importante porque para mostrar que o recém-formado ele pode, né? Porque eu quero que você consiga me mandar um print desse, né? Olha, e aí ele seguiu a minha estratégia no mestrado e percebam, no doutorado ele seguiu da mesma forma e funcionou. Hoje ele é doutorando em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia. Outro ponto é para quem é formado em faculdade particular, não é? E percebam, olhem essa mensagem de Denise, que é enfermeira, que é formada já há um certo tempo, que foi formada em faculdade particular, e o que desmistifica isso, porque é possível, independente de qual faculdade, qual universidade você tenha sido formado, é possível. Não é? Denise chegou e me mandou essa mensagem: professor, agradeço muito pelo apoio e pela sua ajuda. Sem sua ajuda, essa conquista não seria possível. Obrigado pelas orientações e por acreditar no meu potencial. Essa vitória significa um novo passo na minha carreira. E além disso, ela gravou para vocês também uma mensagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória em busca da aprovação no mestrado. Primeiramente, me chamo Denise Rocha Pereira, sou enfermeira, formada há 6 anos e hoje atuo em ambiente hospitalar. Eu sempre tive o sonho de realizar um mestrado, principalmente pela questão de realização pessoal e profissional. Mas este sonho eu tive que adiar por um tempo devido à rotina corrida e até mesmo por me sentir despreparada. Mas tudo isso mudou quando eu conheci o trabalho magnífico do professor Ricardo. O professor me auxiliou durante todo o processo de seleção do mestrado.
me orientando na escolha do tema para o pré-projeto, durante a escrita, me preparando para a entrevista, tornando o processo mais tranquilo, né, bem mais leve. E hoje eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz, pois fui aprovada no mestrado profissional em enfermagem da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor Ricardo, né, por me apoiar, por acreditar em meu potencial e me auxiliar na conquista de um sonho tão importante. Desde já agradeço a atenção de todos. Beijos. Então, além de Denise, a gente tem também um outro exemplo de Renata, que também foi formada em faculdade particular, em faculdade privada, e conseguiu aprovação no mestrado. Né? E ela foi aprovada no mestrado de saúde coletiva, concorridíssimo, que era o sonho dela. Me mandou essa mensagem, que já chorou, que já pulou, e que foi um desafio gostoso, que ela ficou surpresa com a nota da apresentação. Perceba o poder da trilha, né? Perceba o potencial que ela tem. Ainda, isso desmistifica muito essa ideia de que você obrigatoriamente você precisa ter sido formado na universidade pública. Não existe isso. Com a estratégia correta, você pode ter sido graduado em qualquer instituição de natureza pública ou privada. Um outro exemplo é o exemplo de Luana, né, que foi aprovada, que não tinha artigo publicado e que era recém-formada também, que foi aprovada no mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade da UESB. Né? E me mandou essa frase: bom dia, Ricardo, saiu o resultado do mestrado, eu passei. Muito obrigado por tudo, sem você eu não teria conseguido. Então, mesmo sem artigo publicado, você não precisa de artigo publicado para que você seja aprovado. Outro exemplo de aluna que não tinha artigo publicado foi o de Alana. A Alana foi aprovada em 2 processos seletivos para o mestrado, tanto o mestrado profissional em enfermagem, quanto o mestrado profissional em saúde coletiva, e me mandou esse print incrível do seu primeiro dia de aula. Então você não precisa de artigo publicado. Um outro exemplo que eu gosto muito de mencionar é o exemplo de Antônio. Por quê? Porque tem muita gente que fala que precisa de indicação para ser aprovado no mestrado. Isso não existe, gente. Você não precisa de indicação para que você seja aprovado num processo seletivo de mestrado ou doutorado. E aqui ele foi aprovado num processo seletivo de mestrado, de formação de professores, voltado para a educação, inclusive, mandou essa mensagem. Perceba o potencial que tem um projeto de pesquisa de mestrado, né? Outro, você pode falar, não, mas eu tenho pouco tempo para me preparar. Olha o exemplo de Adjane. Adjane, ela é enfermeira, tem vínculo de trabalho com carga horária altíssima e mesmo assim ela conseguiu ser aprovada no doutorado do Renasf, que é um edital nacional, um doutorado em saúde da família, e conseguiu ser aprovada com a estratégia correta e só mandou mensagem, só gostaria de agradecer e o acompanhamento que a gente fez com ela. Perceba a importância de você ter o método adequado. E por que você tem medo de concorrência? Porque eu sei que passa pela sua cabeça que tem muita gente que vai concorrer. Mas olha esses exemplos. A gente tem Renata e Alana, elas foram aprovadas no mesmo processo seletivo, eram minhas alunas. A gente tem também um exemplo do doutorado, só que agora doutorado em enfermagem, em que Rita e Jefferson, 2 pessoas que fizeram acompanhamento comigo, foram aprovados no mesmo processo seletivo para o doutorado. E tem esse outro exemplo em que 3 alunas que seguiram o nosso método, Andresa, Eric e Maglane, 3 alunas foram aprovadas no mesmo processo seletivo. Então por que você tem medo de concorrência? O que você precisa é da estratégia correta. Mas eu sei que nesse momento você pode falar que você ainda se sente um pouco inseguro. Eu te mostrei já como que você escolhe, como que você delimita o seu tema. Mas eu quero te propor algo a mais, né, para que você consiga avançar nesse processo. Porque talvez você se sinta inseguro. O que é que você deve escrever no anteprojeto? Como que deve ser estruturado o seu anteprojeto? Cada parte do seu anteprojeto. Como que você escreve ele? O que é que deve conter nele? Não é? Como que você escolhe, delimita de forma mais clara, mais detalhada. Como que você se prepara para a entrevista, como que você prepara o seu currículo Lattes. E eu quero te mostrar a trilha por dentro. Eu quero te mostrar o meu método, a minha metodologia, o que é que esses alunos fizeram para que eles conseguissem ser aprovados. Por dentro da trilha,
você vai ter esse layout fantástico, não é? O primeiro ponto, nós começamos nesse primeiro módulo que a gente chama de estaca zero. Nessa estaca zero, você vai conseguir saber de uma forma geral os principais tópicos, vai conseguir diferenciar o que é mestrado, o que é doutorado, vai diferenciar os programas, vai saber o que é aluno especial, as etapas do processo seletivo, porque talvez você esteja numa fase em que você não saiba, não conhece os programas, não sabe como escolher o programa adequado. Eu te explico na estaca zero. Depois a gente tem a segunda fase, que é definição da rota. Aqui, nesse módulo de definição da rota, eu vou te explicar como que você escolhe, como que você delimita o seu tema, como que você organiza os seus objetivos, delimita sua pergunta de pesquisa. E tem, dentro desse módulo, um ponto de uma estratégia que é muito importante para ajudar no seu processo de aprovação. Depois disso, a gente vai para a fase 3, que é a fase da bússola. Na bússola, eu te explico tudo o que você precisa escrever na sua introdução. É absolutamente tudo. É o que você precisa escrever em cada parágrafo da sua introdução. Desde os cuidados que você precisa ter com sua escrita científica, como que você deve estruturar e escrever cada parágrafo específico. Depois a gente tem o mapa. No mapa, eu te mostro como que você deve escrever cada parágrafo da sua metodologia do seu estudo. E a gente tem também esse outro módulo, que é o Desvendando a Entrevista. Aqui eu te explico sobre posicionamento estratégico, como que você deve se posicionar na entrevista, as principais perguntas que a banca costuma perguntar e como que você deve responder a cada uma dessas perguntas. Além disso, a gente tem o módulo de Decifrando a Carta de Intenção. Para vocês, caso no seu processo seletivo tenha a carta de intenção, para você saber como que você escreve, o passo a passo da escrita da carta de intenção. E além disso, a gente tem um currículo Lattes estratégico. Se você não tiver o currículo Lattes ainda, não tem problema. Eu te explico como que você deve construir um. E te mostro como que você deve alimentar cada ponto do seu currículo. Além disso, eu te falo como que você constrói um currículo direcionado pensando no processo seletivo do mestrado e para o doutorado. E como bônus, nós temos a trilha do mestrado, a estratégia da preparação pré e pós-edital. Porque eu não sei exatamente qual fase que você está nesse momento. Se o edital saiu ou se o edital ainda não saiu. Então essa é a trilha por dentro, né? Então, além dessa preparação pré e pós-edital como bônus, nós vamos ter um plantão de dúvidas mensal, onde você tem a possibilidade de tirar suas dúvidas comigo. É um espaço com todos os alunos. E uma vez por mês a gente se reúne para destravar ainda mais sua escrita, para tirar dúvidas específicas da sua caminhada, que eu sei que é natural que vai surgir. E além disso, você vai ter direito à participação em um grupo exclusivo no qual eu faço parte para eu compartilhar editais com vocês, para que eu consiga motivar vocês durante todo esse processo. Então, se você ainda está na dúvida se você deve ou não entrar para a trilha, eu vou te mostrar agora na matemática para que você consiga entender a vantagem que é estar no mestrado ou no doutorado. Quando você entra no mestrado ou no doutorado, você pode concorrer a uma bolsa. Atualmente, a bolsa do mestrado ela está no valor de R$ 2.500 e no doutorado de R$ 3.100, que você pode ganhar desde o primeiro mês. Vamos comigo. Se por acaso, se você está no mestrado e você vai ficar os 24 meses, que são 2 anos de mestrado, vezes R$ 2.500, significa dizer que você pode juntar ao longo do mestrado R$ 60.000, que você pode utilizar da forma que você quiser. No doutorado, esse valor, como eu falei para vocês, ele é de R$ 3.100, que a gente vai ter que multiplicar por 48, porque são 4 anos, até 4 anos de doutorado, o que dá R$ 148.000. Onde que eu estou querendo chegar? Que você tenha a possibilidade de utilizar esse dinheiro da forma que você quiser, seja para custear suas despesas no programa, seja para você economizar, fazer uma poupança, ajudar as pessoas que você gosta. Por isso, se você quer passar no mestrado ou no doutorado, eu te convido a apertar no botão aqui embaixo e eu te espero do outro lado.